Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? É muito bom ter a sua companhia nesta tarde e a gente preparou um programa incrível para você que está recheado com muito amor, carinho e informações importantes para começar a semana com mais leveza. Olha só! Você vai ver um lindo projeto inovador que proporciona mobilidade a animais deficientes, doando cadeiras de rodas adaptadas. Legal, não é isso? E tem mais! No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, recebe novamente a médica endocrinologista, que é especialista em cirurgia plástica, a doutora Kátia Haranaka. Você não pode perder. Já no Descomplica Ressoar, a gente traz mais uma dica para facilitar a sua vida. Então, pode ficar por aí, porque o programa Ressoar já começou. A gente abre o programa com muito amor envolvido no mundo dos pets. O projeto Rodinhas para Todos ajuda animais com deficiência a ganharem aí uma segunda oportunidade para se locomover. Você ficou curioso? Dá só uma olhada que legal. Fala galera, hoje eu vim até Sorocaba, interior de São Paulo, para conhecer a história da Olivia, uma Golden Retriever que sofreu um acidente muito grave e quase foi para a eutanásia. Mas com muito amor, ela teve uma segunda chance. E vocês vão conhecer tudo isso agora, então bora comigo, vamos lá. Bom, gente, já chegamos aqui na casa da Mariana e eu queria saber como você ficou sabendo da história dela até ela chegar na sua casa. A Olivia eu vi nas redes sociais um post que contava que ela tinha 3 para 4 meses mais ou menos e ela caiu de uma laje, acabou fraturando a coluna e aí eu fiquei bem sensibilizada com a história dela. Ela foi, infelizmente, deixada para eutanásia, mas o veterinário não fez o procedimento e acabou mandando ela para essa instituição. Eu pego você. Ah, eu fico louca, parece uma criança, eu fico louca de você, que não passa mais. Eles decidiram me perguntar se eu queria realmente adotar. Eu falei que sim, não pensei em nada, nem como que seria, se era difícil, se não era, não tinha noção nenhuma de como ia ser e fui. Quais são os desafios que vocês enfrentam aqui, no dia a dia com ela principalmente, né, que tem essa condição especial? Eu acho que no começo o que foi mais difícil pra gente foi fazer o esvaziamento de bexiga, porque ela não faz as necessidades dela sozinha, é a gente que tem que fazer por ela. Então a gente teve que fazer muita fisioterapia, muita acupuntura, foi um tratamento assim bem longo. Ai, pode pisar na tia, não tem problema. Ela não bebe água sozinha, você tem que ir lá pegar e oferecer pra ela, porque ela não chega até o pote. Você tá chamando a mamãe? O que você quer? Água? Vou pegar, vamos ver. Muito bem! Ela sentou pra tomar água. Aê! Que delícia, né? Bom, Mariana, eu quero agora conhecer a cadeirinha e ela andando, dando uma volta. Vamos nessa? Vamos? Tudo bem, Eduardo, aqui é o marido da Mariana. Prazer, beleza? E ajuda bastante nessa missão aqui, que não é fácil, né? Quando a gente pegou a Olivia, a gente teve que mudar tudo. Cadeirinha, de repente o carro não cabe, então a gente comprou Não cabe, suporte para poder colocar a cadeirinha em cima, porque como nós temos 4, né, então não cabe. Então, A família é grande, a família é grande. Então a gente achou uma forma certa de levar todos. Como foi para acostumar ela com a cadeirinha? No primeiro momento ela achou meio estranho. Ela demorou 7 meses pra conseguir dar os primeiros passos. E Mariana, me conta um pouquinho que eu sei que você fez um projeto muito legal. Sim. Que com esse projeto você consegue ajudar outros cães. O projeto se chama Rodinhas para Todos, é isso? Isso aí. A gente tem vários doadores, né, que fazem as doações mensais. Aí a gente arrecada também, né, na rede social. E hoje a gente tem uma equipe toda aí, uma galera que ajuda. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que às vezes tem um cachorrinho que tem uma deficiência ou algo muito parecido com a Olivia, como elas podem entrar em contato com vocês, também serem ajudadas, né? Como Sim. ela foi? A gente pede para que eles entrem em contato pela rede social do Rodinhas para Todos, manda a história do cachorro, a cidade, o tipo de deficiência, idade. Às vezes demora um pouquinho para ajudar,
mas vamos ver na necessidade de cada um. Bom, gente, a fábrica que produz essas cadeirinhas é lá em São Paulo e eu fui visitar para acompanhar como é feita, como é esse trabalho tão bonito, e eles enviam para o Brasil todo. Bom, gente, agora eu tô aqui na fábrica de cadeirinhas de roda para os cachorros que têm a mesma necessidade da Olivia. Inclusive, a cadeirinha da Olivia saiu daqui. E a Reunilda veio aqui para nos receber. Muito obrigado pela recepção. E eu quero saber um pouquinho dessas cadeirinhas. A gente vê que tem grande, pequena. São para todos os tipos de cachorro? Sim, aqui a gente fabrica tanto para um animal pequenininho, né? Uma cadeira desse tamanho, por exemplo. Olha só. Para um dog alemão. Seria desse tamanho. Então, assim, todas as cadeiras são feitas sob medida, tá? Conforme a deficiência e a necessidade do pet. Qual que é o valor médio dessas cadeiras? Varia entre 600 até 6.800, vai. Então, dependendo do modelo, do tamanho do cachorro, que são feitos o orçamento. E da condição do animal também, né? Da condição dele. Quero conhecer um pouquinho, então, do trabalho tão lindo que vocês fazem, esse projeto tão bonito que a Mariana falou super bem também de vocês, sim, sim. Que podem ajudar tantas vidas, né? Para os cães, gatos, outros animais terem mais qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Aqui é onde a gente faz as cadeiras, né? Primeiro a gente começa lá na recepção, vem os cachorros para me medir. Se não vier aqui, manda pela internet as medidas, né? A gente passa por e-mail. Aí após as medidas, desce para cá onde vai ser fabricada sob medida. Então cada cadeira tem um número do chassi. Então nenhuma cadeira é igual, né? Não, cada cachorrinho tem um tamanho diferente, ou gato, para todos os animais que a gente fabrica, lógico. E eu vi que as cadeirinhas, elas têm umas diferenças nas cores, né? E essas cores vão conforme o pedido do tutor mesmo, da pessoa? Sim. O da Olivia é totalmente rosa, né? Bem rosa choque ali, bem chamativo, ela quis aquela opção, né? A Mariana, sim, a Mariana sempre quis rosa para a Olivia e a dela, a cor predileta é o rosa. Ah, que legal. Então, através dela que a gente começou a pintar colorida até. E o mais legal de tudo, gente, é que essa cadeirinha, depois que os nossos bichinhos se vão, depois de muitos anos, elas voltam pra cá pra dar oportunidade pra outros cachorros reutilizarem essa cadeirinha, né? Sim, aí entra pra fila de doação, tá? A gente também trabalha com esse projeto social. Agora, Renilda, eu queria saber quantas cadeirinhas vocês já produziram aqui, quantas vidas vocês já ajudaram com esse lindo trabalho. Hoje nós já estamos na cadeira 6655, 6.555. Olha só, mais de 6.000 animais que vocês ajudaram, entre cachorros, gatos, você falou coelho. Teve o que mais? Quais foram os animais mais diferentes que vocês conseguiram ajudar? Cabrito, ovelha. Como você se sente fazendo isso, ajudando? Eu falo que é uma missão nossa, né, ajudar eles, porque eles voltam a ter a qualidade de vida que eles perderam, entendeu? Então, passeiam. Então é gratificante. Queria te agradecer. Imagina. A recepção aqui, parabenizar pelo lindo trabalho, o projeto de vocês todos aqui. E eu que agradeço. Que ajuda tanto a vida desses bichinhos terem uma oportunidade, uma segunda chance de conseguir viver com qualidade de vida, né? A cadeira é qualidade de vida total para eles. Então é isso, muito obrigado, parabéns e que continuem com tudo aí, a gente vai estar junto nessa. Obrigada. Obrigado, viu? Que coisa mais linda, não é? De ver esses animais ganhando uma cadeira de rodas personalizada e aí eles podem se locomover. Parabéns, Mariana. O projeto é belíssimo, viu? Parabéns mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí não, hein? Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta com o programa Ressoar
E já está começando agora mais uma edição do seu quadro favorito de entrevistas, o Conexão Social. Hoje você vai aprender muito sobre saúde e bem-estar com a super especialista em vida saudável, a doutora Kátia Haranaka. Bora lá? Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Nosso encontro semanal de reflexão, aprendizado e crescimento pessoal. Cada edição é uma oportunidade única de se conectar com ideias transformadoras que impulsionam mudanças positivas em nossa vida. E hoje vamos falar de um assunto extremamente sério que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo e que já está sendo considerado o mal do século. Eu estou falando do estresse crônico, ansiedade e a depressão. Em um mundo cada vez mais acelerado e exigente, é fundamental compreendermos os impactos que essas condições têm em nossa saúde física e mental. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse cenário e os caminhos para uma vida mais equilibrada, estamos recebendo uma convidada muito especial e querida por todos nós. Ela é uma médica renomada, cuja expertise é incomparável e traz consigo não apenas sua vasta experiência clínica, mas também uma compreensão profunda do ser humano e das nuances emocionais que permeiam essas condições. E é com grande alegria que eu quero dar as boas-vindas à nossa querida doutora Kátia Haranaka. Seja bem-vinda novamente. Você sabe que essa casa é sua. É sempre uma alegria e uma honra muito grande te receber aqui, principalmente quando a gente quer transbordar na vida dessas pessoas todo o conhecimento que você traz, viu? Obrigada de aceitar nosso convite mais uma vez. A minha gratidão em estar de novo aqui pela terceira vez. E é como a Eunice disse, né? A gente vem e vê que é uma família, né? É a mesma equipe, é um grupo coeso e é sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Ai, que bom. A gente fala tanto, né, doutora, sobre o estresse e às vezes a gente acaba normalizando isso e as pessoas até qualquer coisa, estou estressado, e ela não valoriza. Então, sabendo da sua expertise, do quanto que você tem ajudado as pessoas, fazendo série ali nos seus canais, hoje a doutora acumula ali muito mais que 2 milhões de seguidores, né, doutora? É muita gente que você tem ajudado aí diariamente, então a gente quis novamente que você viesse e para a gente é uma grande alegria, viu? Obrigada. Queria que você começasse então falando que a gente não pode normalizar e que inclusive tem aí mais de um tipo de estresse. Queria que você falasse então, começasse falando quais os níveis de estresse que a gente tem. Quando nós falamos sobre estresse, nós temos que pensar sempre, Eunice, não só no estresse emocional, né? Que a gente está muito acostumado a dizer, não, eu sofri um trauma na infância, eu tive um problema com o marido, eu tive um problema no trabalho, é um fato pontual levando ao estresse. Mas, na verdade, não é só esse estresse da emoção. Mas sim, hoje a gente tem uma websérie no YouTube falando sobre estresse em pauta, onde a gente elenca pelo menos 7 tipos de estresse. E é claro que todos eles se correlacionam, eles se juntam, porque é uma inflamação crônica. A gente não entende, né, assim, nós seres humanos, que uma cerveja com uma pizza vai ser algo que todo final de semana ou 3 vezes por semana aquilo vai ser o fator estressor para aquele organismo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele realmente não entende o que é a realidade do ilusório. Ele não entende que aquilo que está sendo colocado dentro do corpo é algo que o dono dele gosta. Mas para ele sabe que não é bom, que é ruim. Então, quando isso acontece, a mucosa do intestino, do estômago, ele vai reagir contra esse fator agressor. Então, é por isso que, às vezes, a gente não entende por que a população, primeiro, está engordando, está se tornando maior na circunferência do abdômen e ela está cada vez mais fraca, mais adoecendo. Quer dizer, o fato de estar aumentando de peso e o fato de sentir fraqueza, eles são o quê? Eles são uma resposta ao nosso corpo pedindo socorro. Muito interessante, doutora. Agora, como é que a gente sabe que o cortisol está alto ou está baixo? Vai começar assim.
todo início de estresse, então, é que nós não temos a dosagem sendo feita no sangue desde que nós tínhamos 20 anos. Mas se tivéssemos uma dosagem uma vez por ano, você ia ver uma curva, que ela ia começar alto, 26, 25, ia declinando. Hoje, a maior parte dos meus pacientes, entre 30 e 50 anos, eles estão com nível de cortisol em 8, aonde era para ser quanto? Bom, 20, 22. Então, a pessoa está se arrastando. Se eu não tenho o cortisol que me dá energia para enfrentar o dia, enfrentar o trabalho, enfrentar a família, tudo mais, o que ele faz? Ele se esconde. Ele não quer fazer coisas novas, ele quer ficar naquele mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas. E aí, quando ele tem uma oportunidade de descansar, porque ele sente um vazio, um oco muito grande dentro dele, que é uma fadiga, é um cansaço que ele fala, bom, se eu comer uma comida calórica, aquilo vai me ajudar a repor essa energia. Então, a gente tem uma compulsão por carboidratos, né, que a gente diz gordurosos, não tão saudáveis. Mas é o corpo pedindo socorro. Então, toda vez que o meu paciente diz, doutor, eu estou com uma compulsão, que eu não tinha antes. Eu estou querendo chutar o pau da barraca, intolerância zero. A minha cara derrete, o meu abdômen está se tornando globoso, aquela gordura dura mesmo na barriga. Quer dizer, isso é o corpo dizendo, eu não tenho mais reserva energética cortisol, e será que eu vou acumulando de alguma forma para você continuar sobrevivendo? Mas ele está pedindo socorro. Então é como um carro que acabou a gasolina e ele anda e tosse, para ali e que a gente precisa ir e dá para repor. Então assim, o grande alerta do estresse em pauta é esse. E não importa o que você tenha, mas certifique-se que não seja o baixo nível de cortisol nesse momento. Pode ser que ele esteja alto em algum momento, perfeito. Mas eu vou ser bem sincera, Eunice, na maior parte dos nossos grupos, passou dos 30 anos, não vejo ninguém com cortisol excelente, a não ser que ele esteja repondo. Muito bem. E o cortisol, ele é um tipo só, não tem aquele que fala esse é ruim, esse é bom, não. Não, isso. O cortisol nosso, humano, ele é um hormônio, ele é um anti-inflamatório, ele é um regulador do sistema imunológico, ele tem a função de fazer com que você não acorde de noite para fazer xixi. Aquele famoso acordar 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, né? E você fala, não, eu acordei para fazer xixi. Não, na verdade que a gente não dormiu, então a gente aproveita e faz xixi. Quer dizer, o cortisol controla esse tipo de hormônio. Só que se a gente está desregulada, que se eu não tenho cortisol, eu começo a ter esse tipo de sintomas, entendeu? Então, quer dizer, saber que existe algo que possa ser suplementado. Esse é o primeiro passo. Eu suplemento, né? Na minha profissão, na minha idade, na minha vida, o fato de começar a suplementar o cortisol foi algo muito importante. E como médico eu não sabia. Mas você começa a entender que você precisa cuidar de você, porque muitos colegas não conseguem cuidar. Então, o que você faz? Estuda e vê que existe essas possibilidades. Existe, graças ao cortisol nosso, que é anti-inflamatório, controlador do sistema imunológico e várias outras funções, a indústria farmacêutica criou os corticoides. Então, cortisol, uma estrutura molecular humana nossa, e os corticoides como anti-inflamatórios. Olha isso, porque o nosso cortisol tem essa ação anti-inflamatória. Por que muitas pessoas estão com dores? Né? Fibromialgia ou dores diversas, acorda dolorido, ou dorme dolorido. Porque não tem o controlador, que é o cortisol. E a indústria, sabendo disso, ela pega a estrutura do cortisol, modifica ela, porque só assim pode ter marcas e patentes. Aí você chama de prednisona, de decadron, de celestone. Esse é diferente. Esse tem uma ação exacerbada. Não é um sistema de chave e fechadura que se encaixa corretamente. Por isso que a gente fala, não, cortisol não, corticoide não. São nome e sobrenome. Então, porque tem gente que pensa assim, eu tô muito nervoso, então meu cortisol tá muito alto. Sim. E na verdade não, né, doutora? Isso era importante da gente dizer, porque quem não entende como funciona o cortisol até confunde, né? Sim, mas olha, o cortisol muito alto, o cortisol muito baixo danifica o cérebro. Então isso é verdade. Ambos extremos não são bons. O legal seria que nós tivéssemos um meio termo.
Mas ok, o que muitos confundem e muitas pessoas não querem tratar, porque muitos médicos também não estudam e não sabem química. Eles dizem, não, eu não quero tratar o meu cortisol com hidrocortisona base de bioidêntica, porque é corticoide. Então, o que eu já faço? Eu já fotografo para minha paciente a estrutura do cortisol, a estrutura do hidrocortisona base bioidêntica manipulada e a estrutura do corticoide. Eu falo, ó, se você for no médico, mostra para ele, porque ele vai entender que ele não sabe química, mas o que você está tomando é um cortisol bioidêntico, quer dizer, é como você não tem, mas a gente compra, é o mesmo efeito e não faz mal. Emagrece, enrijece, melhora o cabelo, melhora os batimentos cardíacos, melhora tudo. E tem que dosar, né, para poder fazer. Muito bem. Agora, doutora, falando dos principais efeitos do estresse crônico, que é aquele estresse que já está prejudicando a vida da pessoa, né? Que a gente sabe que daí a pessoa isso começa inclusive a evoluir para uma ansiedade. Queria que você falasse assim dos efeitos, como é que a pessoa começa a perceber que isso já virou um estado crônico. Vamos lá. Existe no nosso organismo 3 sistemas nervosos. Nós temos um sistema nervoso chamado central, cérebro e medula espinhal. Nós temos um sistema nervoso entérico, que é o intestino. E nós temos um sistema nervoso chamado autonômico. Esse autonômico é Deus, né? Quer dizer, ele rege as nossas vísceras, os nossos órgãos. O fato de a gente estar aqui, ó, tranquila, a gente não está preocupada com o nosso rim, com o nosso coração. Não. Alguma coisa faz com que eles funcionem, independente da nossa vontade. Isso é o autonômico. Então, o sistema nervoso autonômico, ele tem um feixe chamado simpático e um outro parasimpático, stop simpático. O simpático faz você levantar de dia, acordar, ver as notícias e ter uma reação. Ele te prepara para uma reação de lutar ou fugir, que a gente sempre diz. E o parasimpático não. O parasimpático diz, tá tudo bem, né? Relaxa, que a coisa tá tranquila, que a gente já tá aqui, já estamos gravando, tá tudo bem, deu tudo certo. Esse é o parasimpático. Só que o nosso estilo de vida, seja de acordar de manhã até ir dormir, ele tá muito agressivo para o organismo. Então, o organismo ele está ativando o simpático de uma forma muito constante e ele não dá tempo desse parasimpático agir. Então, as pessoas estão o tempo todo em alerta. Ela fica aqui, mas ela está esperando a faca vir de algum lugar. Onde vai vir a notícia ruim? Então, isso faz com que o organismo ele aumente a frequência cardíaca, porque ele está sempre preparado para fugir. Ele tem um frio na espinha, a musculatura dele fica toda contraída. Isso no final da tarde tem dor. O esfíncter dele não relaxa, então ele não digere, ele não consegue defecar, ele não faz xixi direito. Então, o organismo que é colocado em alerta todo o tempo, ele acaba envelhecendo mais rápido, ele acaba adoecendo. Por isso que todas as doenças são ditas simpaticotônicas. Quer dizer, manteve esse estado de alerta constantemente. E o estilo de vida nosso, de novo, vamos dizer, chega até falar da poluição eletromagnética, que hoje é uma realidade. Eu diria a todos vocês, se vocês, por favor, não durmam com o celular no quarto. O celular tem que estar numa parede separada de vocês, porque tudo que for frequência interfere com a nossa frequência. E a nossa frequência mais poderosa vem do coração. E, graças à ressonância magnética, a dosar a energia dos prótons, do hidrogênio, nós entendemos, hoje a ciência entende que o coração ele é 6 vezes mais poderoso, mandando energia magnética para o cérebro, do que o próprio cérebro. Mas quando a gente para de fazer as coisas porque a gente sente que é o certo e a gente só fica na cabeça pensando, não, eu vou fazer que eu penso que isso é o certo, não que eu sinto que seja certo. A gente começa a dissociar, a ficar com esse estresse, onde a cabeça vai para o futuro e o corpo se arrasta no passado. Então, cabeça no futuro, só pensando, o médico chama de ansiedade. E o corpo se arrastando no passado, o médico chama de depressão, tristeza, porque a pessoa não sente o corpo. Então, ele come mais, ou ele tem menos vontade, menos libido, menos vontade de namorar, ele não quer mais sentir o corpo. Então, a comida é trocada, a bebida é trocada pelo toque, pela amorosidade, exatamente porque ele não consegue ser o coração, o centro que comanda a mente.
Muito bem, doutora. Agora a gente vai falar algo mais sério, porque esse estresse que a gente acha que está gerenciando e que está acontecendo o tempo todo e que é necessário, como a senhora explicou, é o que faz a gente lutar ou fugir, né? De certo modo, ele é necessário. Se ele evoluir para um estresse crônico, então ele pode chegar numa ansiedade, é isso? Sim, ansiedade é um nome dado a um estado onde o ser humano, o paciente, ele sente um coração com uma frequência maior, né? Normalmente é isso, e vem o medo. O medo, ele vem dessa cabecinha que eu falei que está desconectado da fonte. O medo vem porque ele não tem uma energia para sustentar. Então ele começa a falar, não, vai dar errado o futuro, vai dar errado tudo aquilo que eu estou planejando. E na verdade isso é um treino, gente, que nós precisamos fazer. A gente precisa olhar a realidade do jeito que ela é. Tá, o que aconteceu? Aconteceu um fato. Caiu uma árvore aqui do lado do meu pé. Perfeito, caiu aqui do lado do meu pé. Se a gente ficar com aquela frase, mas e se tivesse caído 10 centímetros um pouco, eu teria perdido a perna, a cabeça. Tá, não dá para fazer isso. Então essa frase, se tivesse, não, o que aconteceu? Caiu, ok, não pegou ninguém. Então a gente precisa começar a viver uma vida mais parasimpática, né? Mas analisa, relaxa, digere, porque as coisas não são tão assim. E é por isso que a gente falou do noticiário, que o ressoário é uma bênção no meio de muitos cactos. Sim. Porque realmente faz parte do noticiário as coisas ruins. Mas isso é um tipo. O nosso estilo de vida, de comida também faz parte. Então, de novo, vocês já me conhecem, né? Muitos nem gostam de mim por causa disso, mas a gente bate na tecla sempre de que os piores vilões de uma alimentação moderna seria o álcool, a farinha de trigo, o glúten e os laticínios, com exceção da manteiga. Quer dizer, nós paramos de comer arroz, bife, feijão, né? Arroz, feijão, salada e bife. Por quê? Porque nós viramos um fast food, uma comida muito mais rápida. Só que essa falta de alimentação, de nutriente, também está dando um segundo problema, que é também o causador da ansiedade. Quando você come uma comida vazia, industrializada, você não tem nutrientes no seu intestino para nutrir as suas células, os seus tecidos. Então você também não forma neurotransmissor. O intestino forma 90% da serotonina, que é a substância do bem-estar e prazer. Forma 50% da dopamina, que é o prazer com você. Se você está comendo uma comida, um alimento que não fornece nutrientes para formar esse tipo de serotonina e dopamina, o que vai acontecer? Você vai procurar uma sensação nos alimentos. Por isso que leite e glúten são viciantes. É a gluteomorfina e a caseomorfina. Eles são opioides-like, eles dão uma falsa sensação de um prazer. O álcool também faz isso. Mas é um prazer momentâneo que vai ter um custo e um preço muito maior depois. Então é por isso que a gente quer sempre alertar as pessoas, né? Falar, gente, acorda, porque isso vai acabar dando o nome de uma doença. E isso leva, claro, a uma obesidade, uma resistência insulínica, que vai ocasionar outras tantas doenças, de pressão alta, a diabetes, a câncer. Então, assim, nada começa agora, né? Tudo é uma cultura que vem se alimentando. Sim. Agora, assim, tornou-se até popular as pessoas dizerem, eu tenho uma compulsão alimentar, né? Ocasionada por uma ansiedade e que ela não sabe de onde vem. Eu queria que você explicasse, então, os efeitos desses alimentos para causar essa compulsão. Porque se ela está comendo, necessariamente não era para ter mais fome. Por que isso acontece, doutora? Exatamente porque não tem os nutrientes. De fato, a gente nunca pode dizer para o paciente que ele é glutão, que ele está falando uma coisa que ele não está se esforçando para melhorar. Não é. Por isso que um exame de sangue, eu sempre começo com um exame de sangue, não salivar, né? Até porque o convênio libera, é muito mais simples. Um exame de sangue faz com que a gente ajude essa pessoa com pequenas doses de nutrientes, que eu falo, se você não tiver a gasolina da célula, nem a bateria da célula, gasolina é o cortisol e a bateria seria o T3, como é que você quer que essa pessoa ande? Como é que você quer que ela faça a coisa acontecer? Então, nem sempre a culpa é de vocês. Então, se existe essa compulsão, tem uma causa.
Então, não é fazer um método de emagrecimento, mas sim entender a causa. Para eu começar a diagnosticar ou fazer a causa dose do seu cortisol. Se de manhã que você acordou, foi para o laboratório, ficou lá meia hora antes de dosar o seu sangue, se esse cortisol não estiver entre 20 e 22, é porque você está com uma fadiga da adrenal, você está produzindo menos cortisol do que você deveria produzir. E isso vai te dar uma compulsão obrigatória de comer coisas que te engordem. Então, olha o corpo pedindo socorro novamente. É por isso que quando a gente fala assim, a circunferência de um homem, se estiver acima, medida no umbigo, se estiver acima de 102 e mulher acima de 88, esse ser humano está pedindo socorro. Gordura visceral significa que o corpo está em deficiência em algum hormônio. Pode ser T3, pode ser cortisol, pode ser hormônio sexual. Sim, na verdade são os três juntos. Então é isso que a gente vai sentar de novo. Né? Eu falei, não, Eunice, vamos equilibrar novamente, porque a gente precisa equilibrar os três. É um triângulo mesmo, é a trindade. Então cada um não começa tudo de uma vez, mas eles vão se associando. Então depois dos 50 anos, com certeza nós temos deficiência dos três. Eu suplemento os três. Eu falo, gente, eu tô bem, né? Meus cabelos estão bem, eu tô bem, meu corpo tá bem. Então, isso me faz ter mais essa certeza. Quer dizer, depois disso, eu vou exigir do meu paciente, sem dúvida, olha, ao invés de, antes de comer o seu prato preferido, beba água, porque na verdade a gente não tem fome, a gente tem sede. Coma uma fruta, pega um prato de mato, verduras e legumes, uma conchinha de feijão, que os grãos têm muitos minerais, uma carne, um bife, um ovo, come tudo isso, prato de mato. Depois disso, se você ainda tiver fome, aí sim, você vai para o seu prato preferido. Mas garanto que a pessoa não vai ter essa vontade, porque ela vai ter dado para o organismo que ele pede nutrientes. E para a gente fazer uma célula, a gente precisa de no mínimo 44 nutrientes. Puxa vida. Por isso que a suplementação ela é importante, mas a comida também. Então, vou comer um lanche, antes do lanche faça esse passo. Antes de chegar no lanche, a água, a fruta, o prato de mato, a proteína, aí depois você vai para o lanche. Não vai ter fome. Agora, se ele já for para o lanche, o organismo, a célula dele diz, não veio nutriente nenhum. Vamos dar fome de novo? Quem sabe vem. Vamos dar fome de novo? Então, por isso que a pessoa que come o lanche, come o segundo lanche, o terceiro lanche, depois uma pizza. Ele não para e vai comer 3 frutas. Ele não para e vai comer o prato de mato. Então, eu digo sempre que a gente deve educar o nosso paladar, né? Que nós somos como se fôssemos um ser humano que vai entrar na jaula do leão. O leão tá lá, ele vai te comer. Então, o que você faz? Dá uns pedaços de carne, né? Joga uns negócios lá, o leão fica satisfeito, você entra, ele não quer te comer. Então, o leão é a nossa fome. Se você sabe que ele é assim, água, fruta, prato de mato, proteína e uma concha de feijão, você não vai querer ser devorado. Porque senão a gente come aquele lanche, aquela comida que não vazia, a industrializada, e você tem fome de novo. Agora, doutora, esse estado, né, que a gente está falando de estresse, depressão, ansiedade, age de diferentes formas em grupos demográficos, por exemplo, mulher, homem, porque cada um funciona de um jeito, o idoso, a criança, o adolescente. Qual o conselho que você dá individualmente? Porque a mulher tem uma rotina que a gente sabe que às vezes trabalha fora, trabalha em casa. O homem funciona um pouco diferente, mas também ele tem ali, né, as coisas que tiram ele do sério. As crianças nessa fase que são tão cobradas, escola e tudo mais. Como é que cada um pode ajustar isso? Se a gente partir de um princípio que hoje, vamos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa síndrome, 15% estudado e revisto, tudo cientificamente revisto, 15% é realmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E 85% é neurite, é inflamação dos neurônios, é desnutrição. Então, eu diria para qualquer grupo de idade. Tanto a mãe grávida, a mãe que ainda vai estar grávida, né, que ou pretende ou está grávida, ela precisa mudar a alimentação dela. Ela precisa suplementar. Tomar ômega, vitamina D3, iodeto. Ela precisa de suplementação de minerais. Se ela fizer isso, ela já vai fazer um filho melhor. E se essa criança também for nutrida com alimentos, até os 2 anos, proibido dar glúten para uma criança, proibido dar bolachinha de maisena para uma criança. Hoje se sabe isso, interfere no crescimento
cerebral dela. Então, com tudo que nós sabemos hoje, não dá mais para ficar simplesmente falando, não, ela é assim porque ela é hiperativa, ela é assim porque ela nasceu assim. Não, ninguém nasceu assim. Nós estamos contribuindo para pessoas ficarem assim, com um estilo de vida. Então tem que viver, dar trabalho, tem que fazer comida, tem que levar marmita, tem que fazer assim. Sim. Tem que escolher melhores os lugares para onde a gente vai comer. Eu e o Johnny, a gente sai para comer, né? Vou para vir aqui, a gente escolhe, porque não dá para comer em todos os lugares. E não dá para pegar tudo, porque simplesmente... Agora, quanto mais você vai falando para as pessoas, olha, se eu não como, e eu não vou comer, o cara vai parar de vender, ele vai começar a ficar mais esperto. Sim. Não é? Agora, doutora, é assim, você vem aqui, sempre que você vem, você fala. Quem te assiste nas suas redes sociais também. Eu acredito que você é assim uma voz que clama, né, para conscientizar as pessoas, e tudo começa com a conscientização. Eu falo isso até por um depoimento pessoal. Quando você fala que comer uma simples bolachinha maisena, ou às vezes aquele lanchinho inocente, mas que lá tem o glúten, lá tem o leite. Eu vou te falar, eu não durmo quando eu como isso. Meu coração acelera de você achar que você está tendo um ataque cardíaco, de verdade. É isso mesmo. Então eu queria que você falasse dos efeitos nocivos, mais uma vez, para a gente conscientizar as pessoas que estão assistindo a gente em casa, inclusive as mães que querem viver mais e bem. Para cuidar de seus filhos, e quer também ver os seus filhos bem, né? Porque a criança hiperativa, a criança que está, gente, cheia de rinite, sinusite, que vive no antibiótico, isso tem uma causa alimentar, né, doutora? Exatamente, é bem assim. Olha, os nossos filhos, eles dão trabalho desde que eles nascem. Mas se nós entendermos que esse tipo de alimento, os laticínios, leite e derivados, com exceção da manteiga pode, porque é gordura, e a farinha de trigo, são dois alimentos, farinha de trigo e laticínios, são dois alimentos modificados geneticamente há 30 anos com um propósito. O propósito deles é que ele é um bloqueador energético. Tudo na nossa vida funciona com energia. Lembra que eu falei que a gente tem uma coerência energética de energia magnética do coração para a pineal. A pineal tem energia elétrica, então nós somos seres eletromagnéticos. Então existe um campo eletromagnético em volta de mim, em volta da minha célula, em volta do meu fígado acontecendo. Toda vez que você come o leite e o glúten que foram alterados, modificados geneticamente de propósito há 30 anos atrás, Projeto Genoma, você bloqueia esse fluxo energético. Por isso que vem as enxaquecas, as dores nos joelhos, as dores articulares, cessa a menstruação, ou aumenta o fluxo menstrual. Tudo que tiver dor ou falta de dor é bloqueio de energia. E o leite e o glúten, eles foram feitos para isso, porque ele é como se fosse um isolante energético, um isolante plástico. E aí o que acontece no nosso cérebro? Nosso cérebro funciona com a mielina fazendo ondas elétricas acontecendo. Quando eu como o glúten, a farinha de trigo, uma pizza, um macarrão, esse fluxo não consegue acontecer. Aí vem o quê? Falta de memória, lapso, Alzheimer, Parkinson. Então, gente, nós estamos sendo modificados, né, manipulados por uma indústria. Então, a indústria, que é a dona patente da somatotropina bovina combinada, que é o hormônio que faz a vaca dar até 120 litros de leite por dia, é a mesma que vende o antibiótico Keflex, é a Lilly. Então, assim, você fala, como é que a mesma indústria manda, né, fazer o leite e manda curar a gripe, a rinite, a colite? Então, sem dúvida, nós estamos fazendo uma criança doente porque ela gosta, sim, toda criança vai gostar de leite, porque é gostoso ao paladar. E, infelizmente, hoje até as fórmulas, né, já teve escândalo das fórmulas de bebê que são acrescentados mais açúcar do que deve, porque estão realmente mudando o paladar de uma criança. Nós, mães, formamos o paladar da criança até os 2 anos de idade, até os 5, de verdade. Mas se você der fórmula para ele tomar, achando que aquilo é bom para o seu bebê, você já está fazendo uma criança obesa. Uma criança não formada do jeito que ela deveria ser formada a nível de mente, de cérebro. Gente, é muito sério. É muito sério. Então, assim, dá para estudar.
né? Hoje, se vocês colocarem aí leite glúten prejudicial, vocês vão ver vários vídeos falando a respeito. E não dá para dizer, isso eu não sabia. Mas vocês terão as consequências. Não quer? Tudo bem. Mas as consequências virão. E virão, quanto mais velho a gente vai ficando, é pior, né? Porque nós vamos acumulando toxina. E essas toxinas sempre vai fazer muito mal para 2 sistemas elétricos mais poderosos do corpo, coração e cérebro. Doutora, tá avisando pra gente aqui que tá chegando ao fim. Passou muito rápido, né? Sempre é rápido. Passou muito rápido. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres, principalmente. Para os homens também, mas eu acho que quando a gente vem aqui, a gente fala muito com esse nosso público que nos assiste aqui, que são as mulheres, que a gente quer que você viva bastante, que você veja o conselho da doutora. Então, fica à vontade, doutora. As mulheres, ela têm o domínio da casa, né? Com a docilidade que é inerente às mulheres, mas ela domina a comida, ela domina aquilo que é o dia a dia da família. Então, acho que cabe a nós esse zelo pela família, mas principalmente por você, né? Que é mulher, que eu falo que nós temos uma carga horária muito mais alta do que os meninos, mas a gente dá conta, ainda assim a gente dá conta. Só que a gente precisa de ajuda, né? Simplesmente considerar que somente, assim, Deus ajuda, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que Deus ajuda a gente a estudar, a ter esse discernimento, a assistir programas como esse, para que a gente estude a nossa saúde. Hoje eu vejo que os meus melhores pacientes são aqueles que eles estudam. Eles falam, não, doutora, os meus médicos não me entendem, então eu estudei a senhora, estudei o fulano, estudei o ciclano, e eu acho que eu tenho isso. É perfeito. Então, eu acho que a gente tá lá cozinhando, tá lá lavando louça, tá lá fazendo... Eu faço isso no meu final de semana, eu cozinho e eu fico estudando junto, ouvindo. Eu acho maravilhoso e é prazeroso. Mas todas nós, sim, merecemos uma modulação hormonal, cuidar dos nossos hormônios, porque isso faz parte de uma vida plena. Não é para quem tem sintoma ou não tem sintoma, não, para todas as mulheres. Modulação hormonal com os bioidênticos, passado na pele. Dose o seu T3 no sangue, dose o seu cortisol matinal de manhã. E se estiver abaixo de 20, trate, suplemente. Você vai ver renascer os seus cabelos e muito mais, assim, uma vida mais feliz. Olha que maravilha. São valiosos conselhos e como não fazer, né? Uma querida dessa com tanto amor aqui, que a gente tem uma gratidão tão grande, doutora, da sua presença aqui, viu? A gente já tem uma amizade, né? Uma intimidade boa, isso é muito bom. E é maravilhoso. Eu queria que você deixasse, então, suas considerações finais, convidasse as pessoas para te seguir. Olha, o Ressuaja nos dá uma audiência muito boa. Nós temos um canal no YouTube, um Instagram. E o YouTube tem milhares de vídeos com uma sequência, com várias webséries, onde a nossa última websérie é Estresse em Pauta. E aí eu desenho o bonequinho, eu explico para vocês quais são os 7 tipos que dá pra gente eliminar o máximo possível. E aí você começa a sentir essa energia voltar, essa alegria plena que faz parte da gente ser humano, né? Então, ser humano é isso, é entender que a nossa missão aqui na Terra é muito maior do que simplesmente comer. Não, nós nascemos para embelezar e para nos melhorarmos mesmo. Tá bom? Viver plenamente, né? Na nossa excelência, né? O que a gente diz aqui da equipe toda, eles trabalham com excelência. Sim. E é isso que nós devemos fazer sempre, procurar pelo menos. Sim, e lá são aulas, verdadeiras aulas, né? Você explica de verdade como funciona o organismo, o ser humano de verdade. Vale muito a pena, eu sou uma assídua, né? Sou fã e convido todos vocês, viu? Quero te agradecer mais uma vez, viu, doutora? Obrigada, Eunice. Que Deus te abençoe muito, continue na sua jornada lá, te dando mais sabedoria cada dia mais para você trazer esse conhecimento que inspira e transforma a nossa vida, viu? Muito obrigada. Gratidão. E a você aí de casa, um grande abraço para você, viu? Quero te convidar para seguir a doutora, seguir o Ressoar, me seguir também e de verdade colocar em prática tudo isso que você aprendeu aqui nessa tarde, que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, a vida da sua família e de quem você ama, com certeza. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá. Muito obrigada, doutora Kátia. É sempre maravilhoso tê-la aqui no nosso programa. E você aí de casa pode assistir novamente lá no nosso canal do YouTube. É só entrar
se inscrever e aí você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. E chegou o Descomplica Ressoar, com muita informação para descomplicar a sua vida? Confere aí. Olá pessoal, eu sou o William Ortega. Estou aqui novamente no quadro Descomplica do programa Ressoar, um programa incrível que traz tanta informação, traz tantas notícias boas para a população, e o quadro Descomplica de hoje me convidou para falar um pouco sobre a paralisia de Bell. Eu sou sócio proprietário da Academia da Face, que é uma rede de franquias que tem mais de 30 unidades pelo Brasil, e nós damos a possibilidade de tratamento dessa síndrome da paralisia de Bell em todas as cidades onde nós temos a nossa unidade. A paralisia de Bell, para quem não conhece, é uma condição onde o paciente fica com um lado do rosto paralisado. Isso acontece normalmente associado a uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Por exemplo, um paciente que tenha um quadro de herpes. Essa herpes, ela forma bolhazinhas pelo corpo, aonde a gente tem inervação. Então o vírus da herpes se aloja nesse nervo e começa a formar uma lesão bolhosa. Quando esse vírus se instala num buraquinho que a gente tem no osso da cabeça aqui, onde sai um nervinho, que é o 7º par craniano, que é o nervo facial, esse vírus vai começar a formar as bolhas de inflamação nessa região e vai começar a contaminar esse nervo. Essas inflamações fazem com que o nervo inche, e esse inchaço faz com que o nervinho não deixe mais passar impulso elétrico, que é o impulso necessário para que a gente tenha movimentação do rosto. Então, quando esse vírus se instala nesse nervo, forma essas bolhas, incha e inflama o nervo e automaticamente não passam mais impulsos, um lado do rosto do paciente fica paralisado. Normalmente o paciente tem um susto imediatamente, porque esse quadro ele se instala normalmente da noite para o dia, então o paciente dorme com o rostinho normal e acorda com o rosto paralisado. E muitos pacientes confundem esse quadro com um AVC, por ser algo parecido. Mas a gente analisa o seguinte: quando o paciente tem um AVC, ele tem uma paralisação de toda a metade do corpo e do rosto. Quando nós falamos da paralisia de Bell, esse quadro se instala apenas na face, então apenas o rosto do paciente vai ficar paralisado. E nós temos esse projeto na intenção de tratar esses pacientes que tiveram um quadro de paralisia. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, já diagnosticado com a paralisia de Bell, nós vamos iniciar os tratamentos com corticoides para diminuir a inflamação desse nervo e ajudar com que esse nervo volte a funcionar da melhor forma possível, antivirais, principalmente quando a gente está associando o quadro a um quadro de herpes, por exemplo, que é um vírus que proporciona essa doença. Nós vamos tratar o paciente com treinos faciais, na intenção de fortalecer de novo a musculatura do rosto desse paciente, para esse paciente voltar a ter uma dinâmica facial de movimentação por igual. Utilizamos também a toxina botulínica, o famoso Botox. Vocês aí achavam que a toxina botulínica era só para deixar o rostinho bonito? Estão enganados. A toxina botulínica também é muito utilizado para problemas como o quadro de paralisia de Bell. Então, quando o paciente tem a paralisação de um dos lados da face, automaticamente o lado que não está paralisado vai compensar a musculatura. Então vai movimentar muito mais o lado que não paralisou. Então a gente entra com a toxina botulínica no lado que está mexendo demais e entra com fisioterapia e treinos faciais para movimentar mais o lado que está parado. Então automaticamente a gente começa a aumentar o equilíbrio entre os dois lados e o paciente volta a ter a função da mímica facial. Esse quadro de paralisia, ele afeta em torno de 30% da população. Então, muitas pessoas têm o quadro de paralisia. E 33% das pessoas acabam não tendo o retorno da movimentação sozinho. Então, precisa da ajuda de um profissional. E é isso que a Academia da Face faz. Então, além de a gente tratar a beleza dos nossos pacientes com naturalidade e fazer com que os nossos pacientes fiquem mais harmônicos, a gente também atende essa população que tem a paralisia de Bell e não tem como tratar financeiramente. Então a gente tem um projeto chamado 1 Minuto para Bell que proporciona esse tratamento. Nós levamos esse tratamento para todo o Brasil através das nossas franquias. Então, se você que está assistindo o programa
tem um quadro de paralisia de Bell ou conhece alguém que tem um quadro de paralisia de Bell, procura uma das unidades da Academia da Face e nós vamos tratar vocês com o maior carinho do mundo. Pessoal, peço que vocês nos sigam nas redes sociais. Eu sou o Dr. William Ortega lá no Instagram, respondo todas as dúvidas que vocês quiserem sobre paralisia de Bell e também sobre outros assuntos. E mais uma vez passo para agradecer o Descomplica aqui do programa Ressoar, que é um quadro tão lindo e que traz tanta informação de saúde, beleza e também sobre as ajudas aí que a gente pode proporcionar para a população, como por exemplo o projeto Minuto para a Bell. Até a próxima! O programa de hoje termina por aqui e foi bom, não foi? E para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: as coisas simples nunca saem de moda, assim como carinho, solidariedade e amor sempre nos encantam, falando alto ao coração. Boa essa, hein? Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?